voltei. Para alegria de uns, beijo mãe, e nem tanta alegria de outros, né? Mas fato é que eu estou aqui humildemente nessa bancada para fazer as vezes de uma pessoa que andou levando aí umas tortadas, mas eu não quero citar nomes, deixa para o Zanuto que ele faz essa minha parte. Mas fato é que a gente está aqui para falar de polêmica. Se é polêmica que vocês querem, é polêmica que vocês vão ter. E hoje vamos falar dela, a resseguradora envolvida em uma história em que ninguém menos que Warren Buffett pertenceria à sua lista de acionistas. No entanto, não era verdade. Vocês sabem de qual empresa eu estou falando? Sim, hoje é dia da gente falar de IRB Brasil, ou IRB Brasil, como vocês preferirem, né? Que inclusive, então, as suas ações vêm amargando uma queda de 95% nos seus papéis depois dessa história, né? Aliás, história essa que veio a público depois da gestora Esquadra publicar uma carta defendendo a sua posição vendida em IRB. E isso, na época, provocou um terremoto no mercado. Na ocasião, a gestora apontou a existência de muita inconsistência na contabilidade da empresa, né, de resseguros, né? Para quem não sabe, a IRB é uma resseguradora. Até então, a IRB era uma empresa quase intocável na Bolsa de Valores e sinônimo de sucesso desde seu IPO, realizado em 2017. E até meados de 2020, tiveram lucros atrás de lucros. No entanto, depois do questionamento feito por gestores da Esquadra sobre a contabilidade da empresa, isso em fevereiro de 2020, a empresa reapresentou seus balanços de até 2 anos antes, o que acabou dando a mão à palmatória e confirmando o que os gestores falaram. Um lucro líquido de pelo menos 670 milhões de reais a menos do que o apresentado inicialmente. E mesmo que a companhia tenha injetado um capital no montante de 2,3 bilhões de reais, depois disso, para de certa forma tentar sanar essa diferença no balanço, recuperar a sua lucratividade, claro, a credibilidade, mesmo assim seu valor de mercado derreteu em 99,5%, segundo a Esquadra. Mas você deve estar se perguntando, por que estamos trazendo o tema à pauta do dia? É que o balanço da empresa referente ao segundo TRI acabou de sair e, mais uma vez, se confirmou o que o mercado esperava. A resseguradora apresentou um prejuízo de mais de 373 milhões de reais. Isso entre abril e junho desse ano, o que representa um aumento de 80% em relação às perdas de igual período do ano anterior. Só que com os prejuízos sucessivos que a empresa vem registrando, o capital foi literalmente para o brejo, deixando a IRB abaixo do limite mínimo de capital para operar. A resseguradora fechou o segundo TRI precisando de pelo menos 729 milhões de reais para fechar essa conta. E agora restam 18 meses para regularizar isso, para ter um patrimônio líquido suficiente para continuar com as suas operações. Agora, apesar das razões para o trimestre ruim ser majoritariamente temporárias, já que os efeitos do clima sobre o agro levaram à quebra de safras, a IRB já estava em uma situação difícil por conta de fraudes e tentando arrumar a casa. Mas antes de avançar, deixa eu explicar uma parte necessária para quem não conhece bem o negócio da empresa. Uma resseguradora faz o seguro de outras seguradoras. Como muitos produtores tiveram perdas gigantes no agronegócio por conta do clima, logo, eles ativaram sinistros, uma vez que as plantações são seguradas. E daí que entra o prejuízo da IRB. Ela teve que pagar sinistros absurdos, na casa de 1,5 bilhão de reais. Bem, a companhia divulgou um dia antes do balanço que avalia alternativas para aumentar o seu capital. E entre essas alternativas, está a possibilidade de uma nova oferta de ações. Só que a notícia não é boa para os investidores, o que inclusive fez com que as ações da empresa despencassem mais de 14% durante o pregão do dia 15. Segundo o Brasil Journal, a nova oferta de ações pode movimentar entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de reais. A expectativa é que o valor da ação seja fixada em R$1. Considerando que os papéis estavam sendo negociados na casa de R$2 no dia da divulgação do balanço, significa que o preço, para quem acredita no valor de R$2.000, pode estar com mais de 50% de deságio. Há um receio dessa operação ser insuficiente
e assim não arrecadar o valor necessário para tirar a IRB do sufoco. Em 2020, a IRB fez um aumento de capital justamente pelo risco de ser desenquadrada do limite regulatório, né? E por causa também, lógico, da sua descoberta de fraude contábil. Na época, foram os grandes bancos que aliviaram a resseguradora de sufoco, tanto que Itaú e Bradesco são os principais acionistas da companhia. Lembrando que 99% dos papéis IRBR3 estão em circulação e apenas 1% em tesouraria. Para o mercado, quem deve dar suporte à IRB, mais uma vez, será o banco, ou melhor, os bancões, que podem garantir a continuidade da empresa. E isso acaba abrindo caminho para especulações sobre eles aumentarem ainda mais a participação na empresa e, posteriormente, fecharem o capital da IRB. Daí, as 267 mil pessoas físicas que investem no papel devem receber a parte que lhes cabe, né? Claro, supondo que isso de fato aconteça. Interessante é que mesmo depois do tsunami que a empresa passou em meados de 2020, alguns tubarões em busca de oportunidades baratas investiram na companhia. Foi o caso do Luiz Barsi, que revelou ter montado uma posição milionária na empresa. Agora, a sua filha Louise Barsi foi eleita para o comitê de auditoria da resseguradora. O cargo é para vigência de 1 ano, encerrando ou sendo renovado no final de maio. Mas aí o que muitos se perguntam é: esse teria sido o grande erro bilionário do Barsi? Ele deveria mesmo ter comprado as ações IRBR3? Bem, não cabe a nós fazermos essa análise. Além do mais, o prazo do investimento ainda é muito curto para avaliar. Mas uma verdade é que nem sempre a gente consegue acertar no alvo. Há um ano, o Barsi concedeu uma entrevista ao Invest News onde ele explicou por que decidiu aportar nas ações depois do caos. E segundo ele, a reestruturação feita na companhia contou com profissionais gabaritados e experientes. Logo, a visão do Barsi para os papéis era para o longo prazo, inclusive no recebimento de dividendos futuros. Ele deixou claro que continuaria comprando mais ações enquanto estas continuassem baratas. Mas na época, ele também disse que a IRB já estava recuperada e que tinha muito caixa. Logo, ele não contou com as provisões que poderiam aparecer pelo meio do caminho, como as que foram feitas agora nos 3 últimos resultados da empresa. Em teleconferência, a diretoria da IRB disse que não se pode perder de vista a recuperação do trimestre, uma vez que, ao desconsiderar os efeitos da seca histórica, os resultados vieram até melhores. Sendo assim, o índice de sinistralidade, que ficou em 124% no segundo TRI, seria então de 89%. Valor esse que também seria melhor do que os 95% registrados em igual período do ano passado. Mesmo assim, o JP Morgan apontou que a combinação de uma rentabilidade ainda sem brilho e aumento de capital em potencial deve continuar a impactar negativamente as ações. Logo, a recomendação é underweight, que significa que está abaixo da média do mercado e sem preço-alvo definido. O Citi também manteve a sua recomendação de venda, assim como a Genial Investimentos. E vocês aí que nos assistem, investem em IRB? Já tiveram IRB e se desfizeram da posição? O que acham deste caso? Conta pra gente! E não se esqueçam de ativar as notificações, sentar o dedo no like e agora vamos a ele! Giro de notícias. E por falar em IRB, os papéis da seguradora renovaram a mínima histórica a poucos dias da precificação de uma oferta bilionária de ações. Os papéis chegaram a ser negociados a R$ 1,85, sendo este o seu menor patamar intradia em termos históricos. Em 2022, as ações caem mais de 50%. A falta de dinheiro é maior razão para 7 em cada 10 mulheres não investirem. A afirmação é feita pela Ambima, em parceria com o Datafolha. A pesquisa das instituições revela que mulheres que não investem representam 72% da população feminina do país, enquanto 66% dos homens não são investidores. Já o desemprego é a segunda maior causa de homens e mulheres não investirem, com 10% das respostas para mulheres e 6% para homens. O Banco Inter terá seus BDRs nível 1 convertidos para o nível 2. Os BDRs de nível 2 exigem que a empresa seja registrada na CVM. Assim, os ativos podem ser negociados em bolsa ou em mercados de balcão organizados. Nos vemos no Invest News. Tchau, pessoal!